Na antecâmara de mais um fim de semana estamos aqui a ver a Bitcoin e cripto de uma forma geral a bombar, como já não víamos há muito tempo. E é claro que a questão que se coloca neste preciso momento é: será isto tudo apenas um fake-out? Um fake-out, aliás, que vai enganar muita gente e potencialmente depois disso começamos aqui a rebolar, tropeçamos mais uma vez para eventualmente até registar um novo low. Bem, hoje vou ter de falar sobre isso, trago aqui uma série de gráficos diferentes que nos mostram algo que a maioria das pessoas... para a qual, aliás, a maioria das pessoas não está preparada. Vou ter de falar sobre tudo, vou falar sobre Ethereum, Solana, vou falar sobre os mercados tradicionais, vou falar sobre as minhas trades que agora estão aqui no verde mais vivo que me lembro. Solana aqui 95%, repara, $137 mil, 190 mil em Ethereum, 244 em Bitcoin e, portanto, coisas muito importantes acerca das quais falar no vídeo de hoje. Razões não te vão faltar para ficares por aí agarradinho à tua cadeira até ao fim do vídeo. Bem-vindo! Sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas vindo aqui parar. Sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque, bem, por um lado não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. Meta é essa que, uma vez atingida, bem, será um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência. E como ainda falta algum tempo para lá chegarmos, pelo menos presumo que assim seja, uma vez que estamos aqui a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai querer dizer que terão todos amplas oportunidades para serem os premiados com esses tais $100 semanais. Para participar, basta subscrever e ativar as notificações, tal como disse, e depois aí em baixo, na secção de comentários, deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também posso ir lançando diariamente nos vídeos que trago aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum USDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. Agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entremos naquilo que realmente nos importa, porque temos aqui uma laranja cheia de sumo para espremer e, começando como é hábito aqui por olhar para Bitcoin, repara-me só neste movimento absolutamente fantástico. Não só vimos aqui uma série de velas verdes em direção a preços mais altos, mas também estamos aqui a quebrar acima de níveis-chave. Os primeiros, claro, os anteriores highs que venho mencionando aqui há uma semana ou há coisa de 2 semanas, e isto aqui não houve sequer dúvidas. Passámos por estes níveis como faca quente por manteiga, passámos aqui por uma série de linhas de laranja como se nem sequer lá estivessem. Pode-se ver que, aliás, houve aqui uma que nos ofereceu alguma resistência. Nesta altura os bears também devem ter dito: já chega, acabou, seja brincadeira. Portanto, fomos rejeitados, mas foi só de pouca dura, acabámos por quebrar acima dessa linha laranja e depois até acima da caixa laranja. E, portanto, se afastarmos a nossa perspectiva, pode-se ver agora que os próximos níveis, e, bem, claro, temos aqui algumas linhas laranja, mas os níveis, ou o nível mais importante, coincide aqui com o anterior swing high. Coincidentemente também há uma linha laranja. Se conseguirmos quebrar acima deste nível, então existe aqui uma elevadíssima probabilidade que isto ou que está confirmado aqui o início do novo bull market. E eu nas últimas semanas tenho vindo a dizer que é a altura de acumular. Eu tenho estado a acumular através das minhas estratégias de trading. Tenho vindo a dizer que estamos preparados para os pumps e para a ação de preço bullish regressar aos mercados. É claro que temos de estar sempre preparados para a volatilidade, mas vim adicionando mais e mais nas últimas semanas, e agora, olhando para trás, fico muito contente por ter tomado essa decisão, tal como a ação de preços atual o prova. As estratégias de trading estão aqui com um desempenho absolutamente espetacular, e eu também tenho visto que muitos de vocês estão a utilizar as estratégias de trading e sentados em cima de lucros incríveis. Muitos parabéns.
parabéns, isto é fantástico de ver, fico muito contente de ver aqui esta abundância partilhada. Vou continuar, claro, a atualizar-te relativamente a tudo isto nos vídeos que trago aqui diariamente ao canal. E antes ainda de entrar em Ethereum, se quiseres utilizar esta estratégia de trading, isto porque sinto mesmo que estamos numa altura em que serão o melhor instrumento para aproveitar aquilo que aí vem, e eu também já vou falar sobre, ou já vou partilhar aqui alguns gráficos que nos mostram que poderá ser a melhor decisão que podemos tomar nesta altura. Se quiseres utilizar estas estratégias de trading, então desce até à descrição deste vídeo, poderás seguir o link para te registares na Pionex. Pionex que infelizmente não está disponível para o comum dos mortais na União Europeia. A União Europeia com as suas decisões espetaculares de limitar tudo e mais um par de botas para nos ter todos debaixo do seu, aqui debaixo do seu polegar, mas enfim, deixemos isso para outras núpcias. Se tiveres uma VPN ou um VPS, poderás utilizar a Pionex sem problema. Depois de te registares na Pionex, tens o link para te tornares elegível e reivindicares os bónus que tenham disponíveis a qualquer momento, e depois uma série de links que são configurações com um clique para estes bots DCA. Bots DCA que estão focados aqui nos ativos tradicionais, mas também há um bot DCA em Bitcoin, e depois especialmente aqueles que estão com o desempenho melhor nesta semana, ou que têm tido um desempenho melhor esta semana, os bots na grelha de futuros nos ativos cripto. Também poderás encontrar alguns ativos tradicionais se fores ao meu documento trading, cujo link também poderás encontrar na descrição. Aliás, na descrição seguindo os links da descrição, há um manancial de recursos ao teu dispor. Se quiseres utilizar uma corretora 100% licenciada na Europa, então sugiro ao OKX, que te está a oferecer agora 8% de estorno sobre o teu primeiro depósito, e a OKX também será uma corretora em que vamos fazer mais trades, vamos também utilizar estratégias na OKX, e portanto estará aí um incentivo extra para te registares na OKX. Mas vamos então agora continuar e falando sobre Ethereum também aqui com uma ação de preço absolutamente espetacular, está aqui a tentar ver o que é que os 2400 oferecem em termos de resistência. Nos últimos 3 dias Ethereum apreciou uns incríveis 25%, e é isto que estamos a ver aqui a toda a linha, e é isto que acontece aliás num bull market. As coisas estavam muito aborrecidas e como alguém uma vez disse, e com muita razão, não se faz short num mercado aborrecido. Talvez as curtas que estavam aí a acumular-se tenham sido também combustível para este movimento. As coisas estavam todas aqui a andar de lado, não havia quase impulso nenhum momento, e agora, e para dizer a verdade, a cripto estava a ser como que suprimido à esquerda, à direita e ao centro, mas agora estamos a ver tudo aqui em modo breakout. A mesma coisa Solana tentar ficar aqui acima dos 86, próximo nível de resistência aos 95, e eu acredito que Solana vai fazer uma tentativa de reconquistar esse nível aqui. Será um movimento de cerca de 8%, e no meio de tudo isto, claro, eu não me canso de dizer, temos de nos preparar para a volatilidade, mas temos também de aceitar que é a altura de estarmos bullish. Claro, não necessariamente entrar a pé juntos, fazer all-in neste momento, mas eu parece-me que o impulso e o momento bullish estão de volta, e eu acredito que, bem, eu ia dizer que lenta, mas seguramente, mas as coisas estão a acontecer bastante rápido. Nós vamos começar a reconquistar níveis no caminho para cima, e no caminho para um novo máximo histórico em todos estes ativos, seja com pumps aqui como estamos a ver, assim, movimentos impulsivos e drásticos, seja com movimentos para cima e recuos, ou movimentos para cima e depois consolidação e depois novo pump, que é normalmente, aliás, assim que se costuma ver. Portanto, os bulls sobem as escadas e os bears descem o elevador. Portanto, as coisas estão bem encaminhadas de uma forma geral. Eu acho que o fundo já foi registado, o fundo aos cerca de 57 mil dólares aqui na minha caixa laranja. Eu acho que este pavio marcou aqui o fundo deste bear market, e eu acho que agora vamos voltar a registrar preços mais altos. Olhando aqui para os mercados tradicionais, eu vou falar sobre isto aqui de certa forma rápido. Vou falar disto rapidamente porque temos aqui dados importantes para analisar no que diz respeito à confiança que podemos ter neste movimento. Portanto, os mercados tradicionais estão em modo recuo, não há problema, a liquidez parece estar a rodar aqui dos mercados tradicionais para os mercados cripto, e pode-se ver que nos mercados tradicionais estamos prestes aqui a testar um suporte importante no SP500, os 7.625. Eu acho que se formos suportados por este nível, um nível, aliás, ao
qual já estivemos aqui no dia 4 de agosto e, portanto, poderá ser uma oportunidade para entrar aqui em ativos de qualidade. Por falar em ativos de qualidade, pode-se ver que o ouro também está aqui a bombar e, portanto, estamos a ver aqui um rally também em ouro, Bitcoin e cripto, de uma forma geral. As coisas estão com muito bom aspecto. Se estivermos a falar aqui em ativos específicos, pode-se ver que a SK Hynix também está aqui a tentar quebrar a resistência. Se por acaso tiveste a sorte de apanhar este ressalto, já são 44%, absolutamente fantástico. Lutar com resistência agora, mas mesmo assim, se afastarmos a nossa perspectiva, ainda estamos a 41% do topo, já estivemos a 60% e, portanto, nada mal. A recuperação também parece estar a acontecer. Eu também preciso de falar sobre SpaceX, porque a SpaceX falhou aqui 1, 2, 3 vezes a quebra acima desta caixa laranja e isto parece estar aqui em formação um padrão bastante típico, um duplo topo, um padrão de M, vindos aqui do movimento para cima, primeiro topo, segundo topo e depois quebra abaixo do decote, aqui do neckline, e isto tipicamente resulta numa nova queda. E eu acho que isto já é um padrão que se desenvolveu, pode-se ver aqui a queda e, portanto, a SpaceX não está com muito bom aspecto neste preciso momento, mas lá está, se considerares a SpaceX como um dos ativos de qualidade para o futuro, então acumular a estes preços mais baixos pode ser interessante. É precisamente isso que estou a fazer através das estratégias de trading, a fazer aqui uma média de entrada, a fazer DCA para baixar o meu preço médio de entrada através do meu método de 3 passos. Continuando aqui, falamos sobre algumas das minhas trades. A parte destas as trades dos mercados tradicionais estão ainda com bom aspecto, é claro, devolvemos alguns ganhos ao mercado, tendo em conta o recuo a que estamos a assistir a toda a linha, mas não tenho qualquer problema com isso, porque o Bitcoin e os ativos cripto estão a compensar. Temos estado aqui a bombar de uma forma incrível nos últimos dias, especialmente esta semana. Os ganhos estão aqui a compensar essas perdas nos ativos tradicionais e eu estou bastante diversificado neste preciso momento, o que é uma coisa que me deixa bastante satisfeito. Se olharmos para o movimento a que assistimos ontem e nestes últimos dias, foi bastante significativo. A última vez que assistimos a um movimento desta natureza, em termos de ganhos, portanto 7,5% foi em fevereiro deste ano. Nessa altura até foi um movimento maior, 12,5%. Ora, o que é que aconteceu depois desse movimento? Bem, a Bitcoin acabou por devolver esses ganhos ao mercado. Repara como vimos um grande pump, mas depois recuámos, lenta mas seguramente, numa sangria lenta, recuámos e devolvemos os ganhos ao mercado. E depois vimos será que nós agora vamos recuar mais uma vez, como vimos em fevereiro? Eu diria não necessariamente, porque o contexto é bastante diferente neste preciso momento. Desde logo porque, mesmo que vejamos um recuo a partir de onde nos encontramos, este movimento já levantou as sobrancelhas a muito boa gente. Isto é a primeira coisa. A segunda é que este movimento agora surge depois de um longo período de consolidação, meses de consolidação, ao passo que aquele a que assistimos em fevereiro chegou depois de uma queda considerável. Estávamos aqui a cair como uma pedra e isto foi como um dead cat bounce. Depois acabámos por visitar ainda preços mais baixos. Portanto, condições muito diferentes comparadas àquelas que estamos a assistir agora, comparadas com aquelas a que assistimos em fevereiro, e é por isso que eu penso que muito provavelmente, e mais uma vez, os recuos fazem parte da vida de um trader em cripto. Temos de nos preparar para eles, mas as coisas não estão no mesmo pé do que estavam no início deste ano. Além disso, este tipo de movimentos aqui, nós assistimos a este tipo de movimentos 14 vezes na história da Bitcoin desde 2013. E metade destes movimentos chegaram ou saíram de ambientes, de contextos de baixa volatilidade. Normalmente, a performance destes movimentos, ou a performance de Bitcoin na sequência destes movimentos, é uma semana depois estamos cerca de 5% acima, um mês depois 12%, 3 meses 15% e 6 meses depois cerca de 85%, mais alto do que o nível a que estamos. E, portanto, isto está a pintar aqui também um quadro bastante claro e, bem, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tenho estado aqui a trazer gráfico após gráfico, a dizer que temos de nos preparar para volatilidade, potencialmente até mais um movimento em direção
a preços mais baixos, mas não sei, se esse movimento de facto se apresentar, será aqui uma dádiva dos deuses para baixar ainda mais o nosso preço de entrada, acumular ainda mais a preços mais baixos para aquilo que aí vem, para o bull market que está ao virar da esquina. E se olharmos aqui para o PNL dos detentores de curto prazo, sim senhores, estão a enviar Bitcoin para as corretoras como se não houvesse amanhã, estão a vender Bitcoin como se não houvesse amanhã, porque, bem, muito provavelmente porque têm estado aqui com a cabeça debaixo d'água há tanto tempo, e então estão a aproveitar esta oportunidade para sair pelo menos no break-even. Mas a questão é que, comparando este ressalto ou este movimento com ressaltos anteriores, aquilo a que estamos a assistir é o mercado a absorver tudo como um aspirador. Os detentores de curto prazo, estas vendas por parte destes detentores de curto prazo já não estão a empurrar o preço para baixo, nem sequer as vendas do Michael Saylor, que tem estado aqui a vender também bastante Bitcoin, não estão, e nada disto está a empurrar o preço da Bitcoin para baixo, porque parece haver pessoas dispostas, bastantes pessoas dispostas a absorver esta oferta, e com efeito aquilo que temos visto aqui mais recentemente são estes compradores convictos, aqui carteiras, ou pessoas que guardam Bitcoin nas suas carteiras para basicamente nunca a venderem. Tem estado a acumular bastante durante este período aqui de consolidação, e não o estamos a ver aqui a tirar lucro, pelo menos por enquanto. Quando isso acontecer, tomemos nota, porque um recuo poderá estar aí ao virar da esquina. Finalmente também queria mostrar que estamos a fechar pela primeira vez acima da média móvel de 200 dias ao longo de depois de todo este bear market, o que também nos dá aqui, o que também é um sinal bullish. Eu estou bastante entusiasmado, eu acho que, repito, não me vou cansar de repetir, temos de nos preparar para a volatilidade, mas o fundo parece já ter sido registado e agora vamos visitar preços mais altos. Esta é a minha opinião. Nada disto é aconselhamento financeiro, o tempo dirá se estou certo ou se estou errado nesta minha tese. Continuarei a atualizar-te aqui todos os dias sobre a evolução e os desenvolvimentos a que assistamos. Por agora ficamos por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Espero que gostes do conteúdo que trazemos aqui diariamente. E se sim, então recompensa-nos com um like, não só não te custa nada, como isso nos ajuda imenso junto ao algoritmo do YouTube. Muito obrigado por todo o apoio incansável e incondicional. Desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.